Ação. Primeiro eu gostaria de me apresentar, né, dizer que meu nome então é Ângela Mazoneto, eu sou bacharel em Ciência da Computação e mestre em Computação Aplicada pela UPF e atualmente então doutorando em Modelagem Matemática e Computacional pela Unijuí. Vocês podem me contatar me mandando e-mail, né, pelo e-mail do IFSU, ou então pelo bate-papo ali do chat da disciplina no Moodle, tá? Então, geralmente, vocês podem, então, se comunicar dessas duas formas, né? Clica aqui nesse balãozinho e aí vocês conseguem me mandar uma mensagem privada, qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, tá? Bom, então eu vou apresentar hoje o plano de ensino dessa disciplina, tá? O horário das aulas, comentar um pouquinho com vocês, que materiais que vocês vão precisar para essa disciplina. Depois vou fazer uma breve introdução, então, ao conteúdo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me interromper, não tem problema nenhum, né? Podem fazer interrupções na minha fala. Então, vou primeiro comentar com vocês um pouquinho do plano de ensino, tá? Então, o objetivo geral dessa disciplina é o desenvolvimento de técnicas, interpretação de raciocínio lógico para a solução de problemas através da criação de programas de computador. Então, tem objetivos específicos, utilizar fluxograma para a apresentação de soluções, conhecer e utilizar os principais comandos da linguagem Octave, empregar desvios condicionais, estruturas de repetição e subrrotinas, manipular vetores, matrizes e arquivos. Então, o conteúdo programático aqui, ele tem uma introdução ao algoritmo, testes condicionais, estruturas de repetição, etc. Essa é uma ementa, né, um plano de ensino ainda da matriz curricular antiga, mas o coordenador de vocês disse que eu poderia adaptar, né, a disciplina de vocês à disciplina nova, que a gente está, então, aplicando a matriz curricular nova. Até porque, né, conversando com ele, não faz sentido vocês terem contato com algumas estruturas aqui de algoritmos, tá? Como, por exemplo, registro, ponteiros e manipulação de arquivos. Então, basicamente, essas 3 unidades aqui, tá? Eu vou deixar de fora da disciplina, porque então não faz sentido para vocês aprenderem isso, vocês não vão ser programadores como os alunos da ciência da computação. Vocês vão aplicar a programação na engenharia civil. Então, isso aqui é totalmente desnecessário. E também, o outro motivo é que, aplicado à engenharia civil, o ideal é que vocês utilizem a linguagem de programação Octave, tá? Octave, então, é uma linguagem estatística, a gente vai ver com detalhes, com bastante calma, tá? Mas que ela não tem essa possibilidade de manipular registros e ponteiros, tá? Então, como é uma linguagem de programação voltada à estatística, a cálculos matemáticos, ela não tem por que ter essas estruturas aqui que são mais relacionadas com programação dentro da ciência da computação, que você desenvolve softwares, tá? Então, o que eu fiz foi adaptar essa disciplina para ficar semelhante com a do currículo novo e vocês poderem, então, ter a possibilidade de aprender coisas que vocês realmente vão utilizar depois, tá? Então, eu gostaria de apresentar aqui, ó, como é que ficou o cronograma de aula, tá? Então, é uma disciplina concentrada em 12 aulas, e aí toda essa parte nesse semestre vai ser concentrada a um software, né, o software de planilhas, em que vocês vão conseguir aprender
a praticar a lógica de programação, porque que é essencial, né, dessa disciplina, usando Excel, né, um software de planilhas. Então, vocês vão aprender a resolver problemas, né, no Excel. Então, antes da gente ir para a linguagem de programação, a gente vai trabalhar só com Excel, né? Então, nós vamos passar esse semestre aqui, né, essas 12 aulas, só em função dessas, dessas ferramentas do Excel que ele proporciona para nós, tá? E vocês vão, com isso, aprender algoritmos, tá? Então, vai ser bem mais simples do que a gente já, como faz com alunos de ciência da computação, entrar direto na programação, tá? Vai ser mais simples e também mais usual, mais útil para vocês, né, no curso de vocês utilizar então essa ferramenta. Depois, então, quando essa disciplina for ofertada, né, no próximo semestre, a segunda parte, aí a gente entra, né, em linguagem de programação, mas não vai, né, fazer coisas tão complexas. Apenas o que for realmente essencial para o curso de vocês, tá? Alguma dúvida até aqui? Por enquanto não. Tá, ok. Então, aqui tem algumas questões também de relação, né, com a PNP, que a gente está realizando nesse momento, né? Então, eu vou passar aqui para a parte mais importante, que são os horários de atendimento, né? Se vocês tiverem dúvidas, querem marcar um horário, né, para a gente conversar, enfim, eu explicar alguma coisa para vocês, né? Vocês podem me contatar, a gente marca, então, na terça-feira de manhã ou na quinta-feira às 19h30, tá? Então, há mais uma coisa aqui sobre a questão do cronograma das aulas. Então, a gente vai ter vários exercícios, né, em todas essas aulas. Lá no dia 4 de outubro, a gente faz uma revisão e aí eu vou aplicar uma atividade avaliativa, tá? Então, é uma atividade avaliativa em que vocês acessam o Moodle e respondem algumas questões no Moodle, tá? Então, vai ter lá um sorteio de questões para cada um, né? Então, é diferente para cada um o sorteio. E depois, então, quem não conseguir alcançar a média tem uma reavaliação ainda no dia 18, tá? Então, conversamos sobre a apresentação do plano de ensino, o horário das aulas, né? Então, nas segundas-feiras, das 9h45 às 11h45. Então, normalmente tem um período, né, que eu explico o conteúdo aqui e a gente corrige exercícios, né, que ficarem pendentes. E vocês vão ter um tempo para realizar atividades ainda durante a aula, né? E eu fico disponível então para ajudar vocês nesses exercícios. Então, o horário de atendimento já comentei com vocês. E então, pelo menos enviem um exercício, tá? Para que eu possa contabilizar a presença de vocês. Senão não tem como eu contabilizar a presença. Então, é feita sempre pelo envio desses exercícios, tá? Então, eu vou dar geralmente uma semana para vocês realizarem o exercício, tá? Então, vocês vão ter bastante tempo. Realizou o exercício, envia no Moodle, né? Sempre vai ter o espaço lá para enviar e um prazo de entrega. Então, vocês enviam esses exercícios e depois, então, eu vou contabilizar a presença de vocês em cima desses exercícios, né? Então, porque às vezes alguns de vocês já trabalham, né, ou coisa assim, ou não, ou acontece alguma coisa, não consegue assistir a aula no horário, querem assistir depois, né, em outro momento, então eu não tenho como saber se vocês estiveram presentes ou não, né? Então eu contabilizo pelos exercícios e também
como é uma disciplina bem prática, né, em relação à computação, é necessário que vocês realizem os exercícios justamente para ter esse aprendizado prático, né, da disciplina. Os materiais que vocês vão precisar utilizar, então, vocês vão ter um bloco de anotações ali, da preferência de vocês, pode ser o caderno, pode ser no computador mesmo, enfim, fica a critério de vocês. Essas anotações, então, são importantes porque nós vamos usar algumas funções, alguns códigos, então, às vezes é bom ter uma anotação ali, porque normalmente no início a gente não decora, né, tudo. Depois, com a prática, vocês vão acabar decorando, mas no início é bom, então, fazer uma anotação. Então, o computador, né? Vocês, às vezes, assistem às aulas pelo celular, mas para fazer a prática da disciplina precisa de um computador. Fica um pouco difícil fazer pelo celular, tá? Então, é necessário que vocês providenciem um computador para realizar as atividades. Eu coloquei aqui software Excel, mas vocês podem usar o LibreOffice, né? Porque o Excel é um software proprietário, então muita gente não tem, né, instalado no seu computador. Então vocês podem usar o LibreOffice, que ele é gratuito, tá? E pode utilizar também a planilha do Google, né, pelo Google Drive. Por vezes, a planilha do Google Drive ela é um pouco limitada, né? Às vezes não tem todas as ferramentas que nós vamos ocupar aqui, mas o LibreOffice eu acredito que tem todas, né? Então é mais recomendado, né, que vocês utilizem o LibreOffice, né? Ou o Excel mesmo. Eu apresento a atividade, né, as correções, tudo pelo Excel, que eu tenho instalado na minha máquina. Mas então, se vocês tiverem alguma dificuldade no LibreOffice, por exemplo, vocês têm que ir me perguntando para mim ir adequando. E o Octave, isso fica então para o próximo semestre, nós não vamos usar agora, né? Mas se vocês quiserem providenciar, já sabem que a gente vai usar em algum momento. Então, apresentados os materiais, vamos conversar um pouquinho sobre o que é, tá, essa disciplina. Tá? Então, muitas vezes, né, os engenheiros civis, eles têm alguns cálculos, né, complexos, problemas, né, para resolver em relação a cálculos, né? Então, muitas vezes é difícil realizar isso à mão, né, ou montar, às vezes, a resolução, né, somente com papel e caneta, né? E aí, então, é necessário que esses problemas eles sejam resolvidos com o apoio de um software, né? E além disso, é necessário, então, o desenvolvimento de um raciocínio para a resolução desses problemas. Então, são problemas, né, que são, digamos assim, relacionados à matemática, e a matemática ela envolve problemas exatos, né, soluções exatas. Né? Então, é por isso que, relacionado à matemática, nós temos a lógica. Né? Então, nós temos grandes problemas em que nós precisamos, então, desenvolver o raciocínio lógico para conseguir, né, resolver ele em pequenas partes e ainda com o auxílio, né, de um software. Não sei porque que ele está voltando ali. Então, na realidade, né, todo mundo tem essa capacidade, essa habilidade para resolver os problemas grandes e para partilhar esses problemas em problemas menores, né? Só que
a gente pode ter essa habilidade pouco desenvolvida ou, né, mais desenvolvida. E nessa disciplina, então, o objetivo é que vocês desenvolvam mais, né, ainda mais essa habilidade de resolver problemas. Então, engenheiros já experientes, né, já possuem essas habilidades. E então, para que vocês já se formem no curso, né, com um pouco de habilidade, então a gente utiliza a disciplina de lógica para desenvolvimento disso, né? Então, a programação, ela é uma atividade que auxilia muito, né, o estudante de engenharia a aprimorar a habilidade para desenvolver métodos de solução para problemas complexos, né? E um processo que se chama, então, sistematização de soluções. Então, essa ferramenta é a lógica de programação, né? E, então, o ensino da lógica de programação, única e exclusivamente com o propósito de treinar a capacidade de sistematizar a solução de problemas, não seria tão interessante se não tivesse também os softwares, né, como, por exemplo, as planilhas Excel, que realizam, né, automaticamente alguns cálculos. Então, por exemplo, a gente tem um problema lá grande e difícil de resolver, né, que envolve cálculo. É muito importante que a gente tenha o apoio de uma planilha, muitas vezes, né, para então proporcionar essa eficiência na solução. Então, a importância da programação na engenharia, ela é tão importante, né? Pode ser que a gente no começo não tenha essa ideia, né? Acha que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas ela é tão importante que ao longo da história, né, o desenvolvimento das técnicas de programação, então ela tem ocorrido, na verdade, muito intimamente com o desenvolvimento da engenharia, né? O resultado hoje é o desenvolvimento de sistemas de software, né, no dia a dia de muitos engenheiros. Mas ela já vem caminhando junto, né, desde os primórdios do início da computação. Então, digamos que o primeiro computador ele foi o ábaco, né? Então, o ábaco ele era uma espécie de calculadora, né? Que as pessoas computavam alguns cálculos ali. Então, tudo começou, na realidade, lá em 500 a.C., com os babilônios, né? Que inventaram, então, essa ferramenta para cálculo manual. Depois, com a evolução, né, do ábaco, em 1642, o físico-matemático Blaise Pascal, né, desenvolveu, então, uma máquina chamada Pascalene. A Pascalene, ela era um equipamento mecânico capaz apenas de realizar somas e subtrações. Então, vocês vejam que desde os primórdios da história já era utilizado o computador para fazer cálculos, né? Então, ela está intimamente ligada com todas as engenharias, né? O apoio, né, de alguma ferramenta já era necessário, né, antigamente. Então, na verdade, o computador ele foi inventado para computar valores, né, e não para divertimento, né, não foi feito para acessar páginas, por exemplo. Isso foi só depois, né, quando se popularizou, na década de 80, 90, que as pessoas começaram a ter o computador em casa e acessar sites, né, pelo computador. Mas antes disso, ele era uma ferramenta para computar mesmo, né, para calcular. Então, durante a guerra, né, na Primeira Guerra Mundial, os militares, né, eles precisavam
de soluções sistematizadas para problemas. Então, eles precisavam, por exemplo, construir edificações, né? Então, como não existiam equipamentos confiáveis e rápidos para solucionar seus problemas, eles utilizavam então pessoas para cumprir essas tarefas, né? Então, os primeiros engenheiros, eles eram efetivamente militares que projetavam, né, a construção de equipamentos e edificações de segurança. Então, lá nos campos militares, né, existiam esses profissionais da área de cálculo e de lógica, né, que então eles compunham uma espécie de linha de produção de soluções, né, para problemas. Então, esses profissionais, eles eram chamados de computadores, né, e o uso mais comum para eles era, então, nesses períodos de guerra, né, para calcular e resolver problemas de lógica, né, de distribuição de armas e suprimentos. Então, essa atividade ela ficou conhecida como logística. Então, como não existiam computadores ainda nessa época, né, para resolver esses problemas, eles usavam as pessoas mesmo. Então, depois, com o tempo, né, com o passar do tempo, o pessoal, né, da construção, então, organizados pelos engenheiros militares, passaram a ser aplicados também nas construções civis. Então, a primeira engenharia não militar, né, foi a engenharia civil. Então, os engenheiros civis, né, eles atuavam primariamente na área da construção de edifícios, mas também se envolviam em projetos de meios de transporte e outras máquinas, né? Então, na realidade, os físicos e matemáticos lá na Primeira e Segunda Guerra, né, eles desenvolveram máquinas gigantescas, né, os computadores, para calcular, por exemplo, trajetórias de ataque, né, ou calcular onde que ia cair um míssil, por exemplo, para calcular, para descriptografar estratégias de guerra, né? Então, era feito por físicos e matemáticos, né, por engenheiros, né, tudo isso. Então, por isso essa caminhada, né, da computação com a engenharia. Então, eles desenvolveram também o motor elétrico, né, para que as máquinas elas fossem mais rápidas, mas aí a complexidade, né, também aumentou. Então, a complexidade desses motores precisava já de máquinas que realizavam cálculos também. E aí, depois, com o tempo, então, que eles começaram a aplicar, né, a contabilidade das empresas, por exemplo. Mas, então, a popularização da energia elétrica, né, e dos motores, então, deram origem à engenharia elétrica. Então, surgiu mais uma engenharia ali, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, né, os engenheiros eles criaram máquinas para criptografia de dados, né, para codificar e descodificar dados e decifrar mensagens, né, dos inimigos durante a guerra. Então, tudo isso era feito, eram construídas as máquinas, né, os computadores, para resolver, então, esses problemas. Né? São problemas complexos de matemática em que não podiam ser resolvidos por seres humanos. Né? Então, o primeiro computador que surgiu ali na história foi o ENIAC, né? E o segundo é o Colossus. Ambos cumpriam, então, várias funções, né, de criptografia e cálculos matemáticos, só que eles eram gigantes, né? Então, por exemplo, o ENIAC, em 1946, ele tinha 30 toneladas e 180 metros quadrados. Então,
um campo de futebol praticamente, né, o tamanho que era essa máquina. Mas era melhor eles construírem uma máquina dessas gigante para resolver problemas de lógica, né, e solucionar problemas de lógica e cálculos, do que montar uma equipe para a equipe calcular tudo isso com caneta e papel, né? Então, o apoio, né, dessas máquinas era muito importante na época. Depois, então, essas máquinas elas foram evoluindo, né? Passaram a usar circuitos integrados e os seus tamanhos foram reduzidos, né? Para os computadores que a gente tem hoje, né? Então, na realidade, os computadores eles passaram a ser máquinas que a gente usa às vezes para fins de lazer, né, de distração, né, mas ainda elas são usadas com o intuito de realização de cálculos, né, e solução de problemas complexos. Então, esses problemas complexos é que é o foco da disciplina, né? Então, é utilizar a programação, a lógica de programação, os algoritmos para resolver problemas de cálculos, problemas de lógica. Então, aqui eu já falei, né, do começo da existência da microeletrônica, né? Então, na realidade, resumidamente, né, quem criou os computadores foram os engenheiros, com o intuito, né, com o objetivo de resolver problemas de engenharia, e os primeiros usuários eles foram engenheiros, né? Então, na realidade, a gente pode achar que não tem relação, né, de uma coisa com a outra, mas na realidade tem bastante, né? Então, o funcionamento do computador e a forma de realizar, de trabalhar dos engenheiros tem muita correlação, né? Então, é bem importante essa relação. E aí, para exemplificar, né, um pouquinho dos softwares, né, da engenharia, né, a quantidade de softwares que precisa existir, né, também é grande, né, para resolver os problemas. Então, por exemplo, o AutoCAD, né, softwares de matemática, de cálculo estatístico, né, de cálculo estrutural. Então, tudo isso, né, é software de apoio para a engenharia, né, e também a lógica, né, principalmente. Então, quando é desenvolvido um software, né, ele não conta apenas com a participação de engenheiros de software e computação, mas também com engenheiros de outra área, né? Então, na empresa, muitas vezes tem necessidade de outros tipos de engenheiros, porque, por exemplo, como que um engenheiro de software, com a sua formação puramente computacional, dentro da computação, vai saber resolver o desenvolvimento de um software de engenharia, por exemplo. Ele não faz ideia, né, do que precisa ter. Então, ele precisa de um engenheiro. Se ele tivesse que desenvolver um software para contabilidade, precisaria de um contador, né, e assim por diante. Então, até no desenvolvimento dos softwares, né, é necessário ter o engenheiro. Então, por isso, é importante essa relação, né? E a programação, né, logicamente, então, ela ajuda, né, o engenheiro na habilidade de simplificar, né, os seus problemas. Então, as planilhas e macros do Excel, elas podem ser desenvolvidas para controles financeiros, né, sistema de registro e totalização de dados, né? Então, elas podem ser desenvolvidas até mesmo cálculos,
né, para resolver. Então, por exemplo, a gente vai ver questão de montar uma planilha e resolver cálculos em cima dessa planilha, vai realizar condições em cima dessa planilha, né? Então, essas planilhas, elas vão simplificar, né, muita rotina, né, da engenharia, porque elas ajudam, então, a manipular dados, né, e não só fazer cálculos, mas, então, aplicar lógica, né, em cima desses dados. Então, eu vinha falando, né, muito sobre lógica, né? O que é a lógica, né? A lógica é um ramo da filosofia e da matemática, então, que estuda os métodos e princípios que permitem fazer distinção entre raciocínios válidos e não válidos, então, determinando o processo que leva ao conhecimento verdadeiro. Então, isso é bem importante, né? A lógica, ela leva sempre para um conhecimento verdadeiro. Então, para que serve, né, a lógica? Ela serve, então, para resolver diversos tipos de problemas e problemas que podem ser simples ou complexos. Então, por exemplo, se eu tivesse uma viagem de 300 quilômetros, quanto falta andar para chegar ao meio dessa distância? Então, eu posso fazer o cálculo à mão, nesse caso aqui, é bem simples, mas eu poderia também usar um software, né, para resolver esse cálculo usando lógica de programação. Então, por exemplo, também, eu tenho essa figura aqui abaixo, né, quanto tem aqui nesse ângulo? Então, isso aqui também é um cálculo que eu poderia resolver usando lógica de programação. Ou são 20 horas e 25 minutos. Quantas horas se passaram desde as 0 horas? Né? Então, outro problema de lógica. E como que a gente resolve esses problemas de lógica com a programação? Tá? Então, a gente tem que primeiro conhecer, né, todos os detalhes, os aspectos do problema. A gente tem que pensar em respostas, né, para esses aspectos, considerar todas as situações, né, que podem ocorrer, e aí pensar se existe solução para esse problema, né, qual o custo da sua implementação, o custo da sua execução e representar essa solução, né? Então, o uso da lógica, ela é primordial na solução dos problemas e com ela é possível, então, alcançar objetivos com eficiência. Então, ela é importante, na verdade, no sentido de raciocínio mesmo, né? Porque algumas vezes vocês têm problemas em que não sabem que direção seguir e a lógica, então, ela auxilia, né, nessa resolução. Não sei se vocês têm alguma dúvida até aqui. Eu vou